Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Queria pedir para o meu marido, um pouquinho retorno para nós. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos que estão, obrigado, que estão com sua Bíblia para estar abrindo em Êxodo 14 e o versículo 15. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Porque eu disse, volta lá, pode deixar 14. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, que marchem. Podemos assentar nessa noite. Primeiramente, sou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra. Quem sou eu, né? Está aqui hoje o nosso irmão evangelista Marcelo, que prega canalmente. Eu tenho o Vitão aqui que prega, meu pai, minha mãe e vocês outros. Mas, amém. A Ingrid me convidou, agradecendo pelo convite. Foi de última hora, ela me ligou hoje e eu falei. E esses dias eu havia pegado lá em Águas de Lindóia e eu falei assim para eles que a pregação foi sobre isso. Não seja covarde, faz o que Deus te chamou para fazer. Aí eu falei: agora é minha hora de não ser covarde, fazer o que Deus me chamou para fazer nessa noite. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer trazer para o teu povo nessa noite? O que o Senhor tem preparado? E Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. E eu queria deixar um tema aqui, que é Deus faz. Deus faz. Guarde bem essa palavra. Vamos juntos dizer: Deus faz. Aleluia. Deus faz. E o Senhor me levou lá em Êxodo. Para vocês, eu acredito que a maioria conhece, mas para quem não conhece, vou contar um pouquinho da história de Israel. Deus pega Abraão, leva Abraão para Canaã, promete para Abraão que faria de Abraão uma grande nação. Mas Abraão e Sara era estéril, não podia ter filhos, então como que poderia vir uma grande nação de um casal que não gera filhos? Mas poderoso, Senhor. Mas o nosso Deus faz. Logo, Sara dá um filho na sua velhice, e o filho é Isaac, ele nasce. Isaac cresce, se casa, tem filhos, e o seu filho Jacó segue a descendência e tem 12 filhos, assim dando origem às 12 tribos de Israel. Deus chama Jacó, muda o nome de Jacó para Israel, por isso 12 tribos de Israel. E aí, Jacó tem um filho, e esse filho é José. José tem ali os seus irmãos, vocês conhecem? Quem não conhece depois, pode vir na teologia que eles vão estar explicando melhor para vocês. Mas seus irmãos vendem ele como escravo, ele vai para lá no Egito. Deus leva ele para ser como escravo, depois ele vai preso. Depois de sua prisão, ele se torna governador do Egito, porque ali o Senhor dá sonhos e ele se torna governador do Egito. Então vem a família de Jacó.
por nome Joquebede. Ela engravida e naquela época não tinha ultrassom, como tem hoje, porque a nossa irmã que está grávida já sabe que vai ser um menino. Ela não sabia. Ela engravida quando nasce um menino. E agora? Estão querendo matar os meninos. Israelita, e ela tem menino israelita. Ela tenta esconder aquele menino por um certo tempo. Mas começou a ficar difícil de esconder. Então, eu creio que ela diz, Senhor, a Bíblia não fala, mas eu imagino, que ela diz, Senhor, o Senhor me deu esse filho. Então, eu entrego ele nas tuas mãos. Ele não é meu, eu entrego ele nas tuas mãos. E ela pega aquele menino e constrói ali, ela faz um cesto, prepara bem bonitinho, para que esse cesto possa ser colocado no rio. E ela coloca aquele menino ali dentro. Imagina o coração de mãe como não fica apertado. Mas ela entregou o menino nas mãos de Deus e colocou aquele menino ali naquele rio. E de longe a irmã dele, a Miriam, ficava apenas observando aquele menino descer o rio. Irmãos, eu quero dizer para você que quando você entrega algo nas mãos de Deus, não tem como dar errado. Quando você entrega algo nas mãos de Deus, Ele cuida do que é seu, Ele cuida, Ele faz. E eu dou uma pausa aqui para contar algo para vocês. Eu gosto muito de pegar contando o que o Senhor faz na minha vida. Eu casei muito cedo, eu tinha apenas 16 anos. Com 17 anos eu engravidei do meu primeiro filho, o Nicolas. Foi então que eu estava na minha gestação. E para quem é mãe sabe que a gestação normalmente ela vai até 40 semanas, o médico pega ali e ele dá um tempo exato. Olha, baseado aqui nos seus ultrassons, baseado aqui no que você tem, o seu filho vai nascer no dia tal. E colocaram uma para o meu filho nascer. E essa data seria dia 6 de julho de 2012. E eu fiquei aguardando. O tempo passou, chegou dia 6 de julho e nada do meu bebê nasceu. 40 semanas, 41 semanas, 42 semanas e nada do meu bebê nasceu. E eu me recordo que eu fui na igreja numa quarta-feira como hoje. E eu chego lá com aquele barrigão e vocês sabem que tem as mulheres, vêm e elas, Amanda, seu bebê ainda não nasceu? Eu falei, não. E elas, mas para quando era? E eu disse, era pro dia 6. Mas peraí, dia 6 já passou.
Eu levantei com muitas dores e fui ao médico. Na época eu não tinha carro, liguei para o meu pai e falei: pai, me leva para o hospital. Minha mãe foi junto. Nós chegamos lá, o médico me examinou e falou: olha, me perdoe, mas não tem nada, você não está em trabalho de parto, volta para sua casa. E eu voltei, mas eu lembrava do que o Senhor tinha falado: não se preocupe, não se preocupe. E minha mãe, eu que cheia do Espírito Santo, ela disse: vamos lá em Águas de Lindóia. Fomos em Águas de Lindóia, chegamos lá, a mesma coisa. Os médicos disseram: não tem o que fazer. Você não está em trabalho de parto, não dá, nós não vamos fazer. Aí minha mãe falou assim: não, esse bebê vai nascer, vamos para Mogi Guaçu. Nós somos para Mogi Guaçu. Chegamos lá em Mogi Guaçu, o médico que estava lá, os enfermeiros pegaram meus exames, pegaram tudo, olharam e falaram assim: olha, mãe, você já está com quase 43 semanas, nós nunca vimos isso. Um bebê chegar tão longe assim. Vamos colocar você agora lá naquele, eu não lembro o nome do coisa que eles colocaram em mim, que ficava ouvindo os batimentos cardíacos. Vamos colocar você agora naquele aparelho. E eles me colocaram naquele aparelho. Eu fiquei esperando, na verdade não foi o médico, foi uma médica. E aí entrou o enfermeiro e eu perguntei: será que eles vão fazer o parto em mim? Ela falou: olha, a médica não está querendo fazer não, porque você não é daqui, mas espera. E eu continuei: Senhor, meu filho é seu, ele é teu, ele está em tuas mãos, cuida de mim, cuida dele, Senhor. E eu me lembro perfeitamente, eu cheguei lá no Mogi Guaçu, naquele hospital, era aproximadamente umas 3 horas da tarde. Eu fiquei até quase 7 horas da noite ali naquele aparelho. E o coração do bebê estava batendo, isso era o que me deixava tranquilo. E entrou o médico, e ele pegou e falou assim: mãe, eu estou olhando os seus exames, e como que nenhum médico ainda mandou você para cesárea? Eu falei: eu não sei, doutor, eu já fui em vários médicos, vários hospitais, ninguém me mandou. Ele falou assim: não, eu estou agora ligando lá para a sala de cirurgia, e você vai agora ter esse bebê. Eu falei: glória a Deus. A gente subiu para a cirurgia e não deixou ninguém comigo, porque era um parto de risco. Eles subiram em cima, a gente foi, era 9 horas da noite. O meu filho nasceu. E eu não ouvi o choro dele. E o coração de mãe se aperta. Eu comecei a orar: Senhor, meu filho é seu, cuida dele, Jesus. E quando eu vi ele tirando de mim, meu filho saiu de mim roxinho. E o médico disse: se passasse de hoje, o seu filho não teria nascido com filha. Mas o meu Deus, ele faz. O meu Deus havia prometido para mim. Ele faz. E eu ouvi o meu bebê chorando. E hoje, mês que vem, o meu bebê agora já é uma bebezão. Vai pegar 14 anos para
E ele viu um de seus soldados que havia ali cuidando dos escravos israelitas, batendo muito em um dos escravos israelitas. E ele sentiu dinheiro no seu coração. Ele ficou revoltado. Como assim você está batendo desse jeito nesse israelita? E ele, naquele momento de furor, de ódio, de raiva, ele pega aquele israelita e mata ele. Ele esconde o corpo do israelita e sai. Outro dia ele volta, e quando ele volta tem dois israelitas ali brigando, discutindo entre eles. E ele fala: o que vocês estão discutindo? E um deles fala: esse israelita que está aqui está querendo ser agora o nosso patrão, já que o outro patrão você matou, né? Na hora ele assustou. Peraí, então sabem o que eu fiz? Não dá para esconder. E até que foi realmente o que ele havia feito, chegou até Faraó. E Faraó disse: eu vou matar. E ele fugiu. Quantas vezes eu vejo aqui na Bíblia que a Bíblia mostra o lado de homens, de heróis da fé, que eles foram heróis da fé, mas também erraram, também tiveram os seus deslizes. E nós não somos diferentes, porque a Bíblia vai dizer que só teve um que não errou, que não pecou, que foi perfeito, que foi Jesus. Esse foi o único que não teve nenhuma mancha, nenhum pecado, não se deixou tomar pela ira nem por nada, não se deixou levar pelas concupiscências da carne. Mas ele sim venceu sem pecado nenhum. Mas e nós, Amanda? Nenhum dos heróis da Bíblia, nem eu, nem você, nenhum de nós vamos passar por essa terra sem cometer um deslize e entrar em algum pecado e cair. E às vezes a gente pensa, o inimigo aproveita disso para dizer: olha, você pecou, você errou, você caiu, então agora o Senhor não pode mais ouvir você. Eu quero dizer para você que o inimigo está errado, porque eu caí sim é do homem, mas o levantar é de Deus. João vai dizer: olha, filhos, eu escrevo isso para que não peque, mas se você pecar, tem um advogado lá do céu. Ele está lá no céu, ele é o seu advogado, o seu intercessor. É Jesus, ele morreu na cruz por nós para nos perdoar de todos os nossos pecados. E não tem nenhum erro que você possa cometer que ele não possa te perdoar. Não tem nada que você faça que possa impedir o agir dele na sua vida. E o Senhor falar no meu coração grandemente: fale isso para o meu povo, porque o inimigo está tentando afastar as pessoas de mim, de me pedir, de me clamar, levando eles a culpa daquilo que eles estão fazendo. Mas lança a sua culpa aos pés do Senhor, lança a culpa aos pés dele, porque em Jesus você é mais do que vencedor. Em Jesus, e o seu pecado não pode destruir aquilo que o Senhor tem na sua vida. O que você fez lá atrás não pode interferir no que o Senhor tem lá na frente para você. Não pode, não pode. O teu pecado não te define. Não define quem você é, quem você vai ser em Cristo. E Moisés fugiu. E quando ele estava lá, ele encontra ali, ele foi para a terra de Mídia. E lá ele encontra um sacerdote de Mídia, onde ele casa com uma das filhas dele, tem filho. Mas a obra do Senhor ainda não havia acabado na vida de Moisés. Quando Moisés tem o seu primeiro filho, ele coloca um nome que lembra que ele está numa terra estranha. E talvez ali, a Bíblia não fala, mas eu imagino, talvez ali Moisés pensou: eu estou em terra estranha e talvez morrerei em terra estranha. Talvez aqui seja o meu final. Aleluia. Talvez entrou aqui hoje alguém nessa noite dizendo:
trate o meio como o final. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Ele começou, ele termina. E ele no início, ele vai fazer você chegar até o final. E não vai ser como o nome de perdedor, não. Não vai ser com o nome de foragido, não. Não vai ser envergonhado, não. Era bacana, era moça. Você vai chegar no final mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que faz. Aleluia. Oh, o poder de Deus é grande aqui neste lugar. Para resumir, o Senhor tem um encontro ali com Moisés. Moisés está cuidando das ovelhas e ele tem um encontro, como vocês bem conhecem, a sarça está pegando fogo, mas não se queima. Imagina, vem comigo. Imagina essa planta pegando fogo, mas nenhuma folha se queima. Imagina quão grande é o poder de Deus. Imagina. E Moisés, é claro, como ser humano que ele era, ele olha, se espanta e vai chegar perto para ver ele olha. Quando ele chega perto, Deus diz: Moisés, Moisés. E o Senhor começa a falar com Moisés. Quantas vezes que o Senhor não permite coisas acontecerem na nossa vida extraordinárias, às vezes para o ruim e às vezes para o bom também, para que a gente possa se aproximar dele, para que a gente possa ouvir a voz dele, para que a gente possa chegar mais perto de sua presença. Às vezes a gente não entende, mas é porque ele quer falar conosco, ele quer nos aproximar, ele quer nos trazer para perto. Aleluia! E ele diz: Moisés, o meu povo está me clamando. Eles estão sendo açoitados, escravizados, e agora está na hora de eu libertar eles. Então você vai até o Egito, você vai falar com o faraó e você vai dizer para o faraó que Deus mandou você libertar eles. Moisés fala: mas peraí, Deus, eu vou falar com o faraó, mas eu vou falar em nome de quem? Ele fala assim: Moisés, eu sou o que sou. Quando você chegar lá, você diz: o grande eu sou. O grande eu sou me mandou aqui. O grande eu sou é quem é conhecido como grande eu sou. Ele é o grande, ele é o grande. Aleluia. O grande eu sou. E ele fala: você vai até os israelitas e vai passar a mesma mensagem. Olha, Deus me trouxe para libertar vocês. E Moisés mais uma vez pergunta: Senhor, mas como que o povo vai acreditar em mim? Como que eles vão acreditar que foi o Senhor que mandou? Ele fala assim: Moisés, o que você tem na mão? E ele olha. E como já era de costume naquela época, os pastores, que cuidavam dos animais, tinham um cajado na mão de madeira. Quando ele olha naquele cajado, aquele cajado se transforma numa cobra. Moisés pula para trás. Meu Deus! E ele fala: olha de novo. Quando ele olha, ele se transforma num cajado. E ele pega aquele cajado e ele fala: chega lá e faz isso, porque eu vou demonstrar o tamanho do meu poder. O poder do nosso Deus não é pequeno, é grande. O poder do nosso Deus é grande. Então, Moisés, usa o que você tem nas suas mãos. Usa o que você tem nas suas mãos. Eu sei que o tempo já foi, mas vou contar mais um testemunho rapidinho. Aleluia. Eu, desde quando eu
Quando liberou a